Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Juliana pergunta por que Angélica e Rosana estão tratando elas assim. Rosana pergunta se Mateus queria que Juliana continuasse lidando no cafezal. Mateus cita que não precisava trazer Juliana para dentro de casa, pois ela nunca irá se sentir à vontade. Rosana diz que vai sim e pede para Mateus não se preocupar com isso. Mateus ressalta estar estranhando Rosana. Por sua vez, Rosana questiona se é porque a mesma não está com ciúmes de Juliana. Mateus diz ser verdade. Rosana cita que não viu nenhum motivo para isso e pergunta se ela deve ter. Mateus alega que não. Rosana diz confiar em Mateus. Maria revela a Gomercindo que a ideia de trazer Juliana para dentro de casa foi de Angélica e da própria Rosana. Gomercindo questiona. Maria diz que assim, Juliana estando dentro desta casa, ficará debaixo dos olhos deles. Gomercindo diz que assim nunca irá ficar correndo atrás de Mateus. Maria diz ser verdade. Gomercindo ressalta não ter pensado nisso. Maria diz ter uma pena de Juliana. Gomercindo revela que também. Maria ressalta que apenas agora se deu conta do tamanho do mal que Rosana fez, insistindo com Mateus. Gomercindo pede para Maria deixá-lo dormir. Maria fica pensativa em sua cama. Juliana prepara o café. Mateus aparece. Mateus observa Juliana. Na sequência, os dois trocam olhares. Mateus tenta falar com Juliana, mas Juliana cita que levantou-se cedo para fazer o café. Mateus diz que ela não devia estar lá. Rosana aparece e dá bom dia a Juliana. Por sua vez, Rosana cita que ajuda Juliana a pôr a mesa. Mateus diz que quando o café estiver pronto, Rosana deve chamá-lo na sala. Mateus se retira. Rosana cita que depois as duas podem sair para Juliana conhecer melhor a fazenda. Juliana pede para Rosana não se incomodar com ela. Leonora aparece. Leonora questiona quantas ajudantes arrumou. Bartolo ressalta que hoje Gomercindo e Mateus farão um pagamento. Os italianos se animam. Bartolo diz que hoje eles podem largar o trabalho mais cedo. Todos caminham para trabalhar. Rosana cita que o pai dela não deseja que falte nada a Juliana. Rosana cita que depois de conhecer Juliana pessoalmente, a mesma não consegue mais sentir raiva dela. Juliana questiona se ela tinha. Rosana ressalta não saber se era raiva ou ciúmes, alegando que Mateus gostava muito de Juliana. Sendo assim, ele não fazia questão de esconder isso. Rosana cita que no começo, Mateus não queria ficar na fazenda, porém sim ir atrás de Juliana. Juliana diz que se perdeu de Mateus na embarcação. Rosana diz parecer coisa do destino. Juliana dá a entender que foi o péssimo momento da sua vida. Rosana diz sentir muito. Juliana questiona se Rosana está esperando um filho de Mateus. Rosana diz que está alegando que antes achava que odiava Mateus, porém cita sobre o primeiro beijo dela com Mateus. Rosana pede desculpas, alegando que não devia ter falado essas coisas. Juliana diz não querer ouvir. Rosana fala que depois de que Mateus contou toda a história, a mesma falou para Mateus que criaria o filho de Juliana caso ela não a encontrasse. Juliana ressalta que precisa ajudar Dona Leonora. Juliana corre. Rosana vai atrás dela. Leonora comenta que parece que nada consegue dar certo na vida de Juliana, comentando que ela perdeu os pais em uma viagem e se aproximou por um rapaz que perdeu no navio. Maria completa alegando que depois roubaram o filho de Juliana. Maria diz ter muita pena de Juliana, porém cita que precisa pensar em sua filha Rosana. Por sua vez, Leonora diz estar entendendo porque as duas filhas quiseram que Juliana ficasse na casa. Maria pede para Leonora deixar Juliana ajudar a mesma no serviço de casa, porém não deve obrigá-la a fazer nada. Leonora cita que pode deixar. Leonora diz assim, após ficar sozinha, que Maria sabe o risco que Rosana está correndo. Mateus diz ser louco por dinheiro. Gomercindo ressalta que no fim da safra irão receber mais. Sendo assim, ele está pagando o que é justo e o combinado. Mateus diz que não deixa de ser pouco. Gomercindo dá a entender que o preço do café continua baixando, ou seja, despencando. Angélica cita que o marido dela diz que há muita gente falecendo em São Paulo. Gomercindo diz não ser culpa do café. Gomercindo ressalta ser o café que sustenta o país. Rosana aparece e leva Angélica com ela. Paola caminha pelas ruas. Francesco diz a Amadeu que o mesmo deve voltar na próxima semana, que ele irá ver o que pode fazer. Amadeu ressalta precisar muito deste dinheiro para logo. Francesco diz ter outros clientes alegando que a vida não é fácil para ninguém. Amadeu diz ser verdade. Amadeu comenta a possibilidade de arrumar um bom avalista para ele. Francesco diz que ele volta para darem um jeito. Paola diz bom dia ao senhor Francesco. Marco Antônio observa. Paola questiona no que pode ser útil para Paola. Por sua vez, Paola questiona se Francesco pensou no assunto. Francesco questiona. Paola diz ser sua fábrica de macarrão.
Francesco se lembra. Paola pergunta se Francesco não gostou do macarrão. Francesco diz que gostou. Paola diz que fez o macarrão com suco para almoço e convida ele para almoçar em sua casa. Francesco cita apenas de levar seu filho junto. Paola questiona por que não, dando a entender que pode. Maria atende o telefone. Francesco diz no telefone que Mariana avisa para Damião não precisa mais buscá-la para vir almoçar, alegando que vai almoçar com o cliente. Mariana diz que entendeu. Marco Antônio pergunta que história é essa. Francesco ressalta que Paola deseja fabricar macarrão para vender. Marco Antônio questiona se Francesco comeu o macarrão dela. Francesco alega que jantou na casa de Paola. Marco Antônio diz estar entendendo. Francesco diz que não há nada demais, sendo assim é apenas uma cliente. Francesco alega que na hora do almoço vão os dois lá, pois Paola o convidou. Marco Antônio concorda, alegando que vai com o mesmo. Marco Antônio e Francesco caminham. Francesco comenta sobre ser um homem sério e a fidelidade com a mãe de Marco Antônio. Francesco ressalta que nunca foi mulherengo como Marco Antônio. Francesco diz que Paola tem idade para ser filha dele. Marco Antônio completa, alegando que Francesco, seu pai, tem idade de ser pai de Paola. Por sua vez, Paola arruma a mesa. Augusto aparece na casa de Paola, alegando que precisa falar com Paola e que a mulher dele continua na fazenda. Paola diz que não deseja saber. Augusto diz que esta casa ainda é dele. Paola ressalta que pagará o aluguel. Augusto questiona sobre a mobília. Paola revela que ele pode levar embora na cara o que mesmo quiser. Augusto, ao ver a mesa, questiona quem Paola estaria esperando. Paola diz que não importa. Augusto cita que o pai de Paola ficou com os cafezais, alegando que gastou muito dinheiro para montar a casa. Paola cita que a casa a mesma sai dela, porém os cafezais ele discutirá com o pai dela. Paola pede para Augusto ir embora, dizendo que tem visita importante para receber. Augusto se nega a ir embora. Na sequência, se acomoda. Augusto diz que irá esperar a visita com a mesma. Paola ameaça Augusto que não tem medo de homem. Francesco diz a Marco Antônio que Paola é uma criatura muito dócil. Marco Antônio pede para eles irem ao almoço de negócios. Francesco e Marco Antônio chegam ao destino. Paola cita que os convidados dela chegarão para almoçar. Augusto pergunta quem são. Paola revela que é Francesco e o filho do mesmo. Augusto se esconde. Paola atende a porta e recebe Marco Antônio e Francesco. Paola diz ser uma alegria receber Francesco de novo com o filho. Marco Antônio diz adorar um bom macarrão. Paola diz que agora vão se acomodar. Francesco alega que desta vez não trouxe o vinho. Paola responde ter vinho em casa. Paola diz que irá preparar seu macarrão e pede permissão. Marco Antônio observa Francesco. Por sua vez, Francesco questiona. Marco Antônio diz que nada. Marco Antônio diz adorar um bom vinho com uma boa companhia. Augusto observa. Juliana diz ser um tormento viver assim. Leonora fala imaginar. Juliana ressalta não saber mais o que fazer de sua vida. Leonora pede para ela ficar calma. Juliana fala que não pode continuar vivendo lá. Leonora pergunta estão tratando ela mal, mas Juliana nega. Leonora questiona se é Mateu. Juliana diz que Mateu está perdido para ela. Leonora diz a Mateu que o almoço já será servido. Osana pede para Leonora colocar mais um prato já nessa, pois Padre Olavo estará lá. Mateu alega que irá na colônia antes do almoço. Osana pergunta se Juliana não quer conhecer Padre Olavo. Porém, Juliana cita que ajudará a Dona Leonora. Juliana fala a Leonora não aguentar mais essa vida. Padre Olavo comenta sobre estarem quase vivendo uma crise séria. Comecido diz que isso passa, alegando que terão uma das maiores safras este ano que o país conheceu. Olavo cita que o excesso de produção está prejudicando o mercado do café. Gomecido ressalta que café nunca é demais. Olavo diz não saber. Gomecido cita que nunca faltou comprador para seu café, sendo assim não é agora que irá faltar. Gomecindo cita sobre o que os outros estão gastando, além da compra, e comenta sobre os palacetes que estão sendo construídos em São Paulo. Maria diz que gostaria de ter uma casa em São Paulo. Gomecindo ressalta que um dia irão ter. Maria diz estar cansada da vida de fazenda. Gomecindo ressalta que um dia cuida disso. Olavo pede para Maria deixar o preço do café subir. Maria diz que irá apressar o almoço. Gomecindo pergunta que outras novidades Padre Olavo traz. Olavo diz ser ele que deseja saber das novidades. Maria pede que Juliana não almoce com eles para evitar que o padre faça perguntas embaraçosas. Juliana fica sem jeito, porém diz entender. Leonora questiona por que isso. Maria pergunta como irão explicar a presença de Juliana na casa. Mateu bebe com Bartolo, garantindo que não aguenta mais isso. Bartolo questiona o que Mateu vai querer fazer.
Mateus diz que sua vontade era pegar Juliana e ir embora. Mateus cita não aguentar olhar para Juliana na casa e não pode falar ou sequer abraçar a mesma. Bartolo explica que Mateus não pode ir embora, pois Mateus o mesmo é casado com a filha do patrão e ela está esperando um filho dele. Mateus diz que esta vida é um tormento. Bartolo diz achar que foi uma loucura Mateus e o sogro trazer Juliana. Mateus cita que irá acabar fazendo uma besteira. Gomercindo pergunta sobre Mateus. Leonora ressalta que Mateus está na colônia. Maria questiona se Mateus esqueceu o almoço. Leonora diz parecer que ele estava com algum problema. Rosana se retira da mesa e pede 1 minuto. Rosana vai até onde Juliana se encontra. A mesma fala que Juliana está lá. Juliana questiona. Rosana diz que por nada. Rosana cita que quando o padre Olavo deixar a mesa, ela irá chamá-la para almoçar. Juliana diz não estar com fome. Rosana ressalta que virá chamá-la. Juliana fica sozinha e garante a si mesma que não pode continuar na fazenda. Mateus relembra Bartolo sobre ele ser pai e não saber onde está seu filho. Bartolo cita que Mateus bebeu demais e que hoje é dia de pagamento. Mateus diz que se pudesse acertava as contas com seu sogro e iria embora com sua Juliana. Bartolo cita que Mateus tem que ir para casa almoçar, mas Mateus ressalta não conseguir aguentar sentar-se à mesa e não poder olhar para Juliana, alegando ser por isso que a levaram para dentro de casa. Mateus sai desorientado e bêbado. Bartolo tenta impedi-lo de sair, mas não adianta. Bartolo cita para Batista que Mateus irá fazer uma besteira. Marco Antônio elogia o macarrão de Paola como excelente. Marco Antônio pergunta a Paola se ela pretende fabricar mesmo macarrão para vender no comércio. Paola diz que pensa em fazer isso caso Francisco a ajude. Francisco diz não ser o momento, pois a situação não é muito oportuna, alegando que há muita gente indo à falência. Paola diz não precisar de muita coisa para começar e que queria apenas uma ajuda. Paola observa Francisco. Francisco diz que ajudará Paola. Paola agradece. Por sua vez, Paola libera Augusto, alegando que o mesmo pode sair naquele momento. Marco Antônio diz que Paola é bela. Francisco diz que ela é uma bela mulher e que poderia ser sua filha. Marco Antônio cita que Paola não olhava para Francisco como olha para um pai. Francisco pede para ele não ficar pensando besteira. Leonora questiona onde Mateus estava. Mateus diz que conversava com Bartolo. Mateus questiona onde está Juliana. Por sua vez, Leonora ressalta que Juliana está no quarto, pois pediram para ela almoçar sozinha devido ao padre Olavo. Mateus diz que então Juliana vai almoçar com ele. Mateus caminha pela casa, entra no quarto onde Juliana está e pede para ela almoçar com ele, alegando que ainda não almoçou. Juliana questiona se juntos eles dois. Mateus pergunta por que não. Mateus estende a mão a Juliana, faz carinho em seu rosto, suspira e na sequência quase a beija. Porém depois acaba realmente beijando Juliana. Ambos se beijam apaixonadamente. Rosana alega que seu marido não apareceu ainda. Leonora responde que apareceu e cita que Mateus foi chamar Juliana para almoçar. Rosana questiona. Mateus e Juliana chegam. Mateus diz não gostar de comer sozinho. Rosana diz que iria mesmo chamar Juliana e deseja um bom apetite. Antenor acha Tizil na rua. Tizil questiona se Antenor quer engraxar. Antenor pergunta qual fim levou a tia Naná de Tizil e o primo. Antenor ressalta que veio da casa deles agora mesmo e não encontrou ninguém. Tizil cita que eles fugiram. Antenor questiona para onde. Tizil diz não saber. Tizil alega que fugiram de Gomercindo e Mateus, que foram buscar Juliana na casa. Por sua vez, Antenor pergunta se levaram Juliana. Tizil confirma alegando que levaram. Antenor pergunta o que está acontecendo na fazenda. Tizil diz não fazer ideia. Antenor questiona onde Tizil irá viver. Tizil fala que com seu pai, Damião. Antenor questiona se Damião não sabe onde está Naná e o filho dela, mas Tizil diz que ela não avisou ninguém quando foi embora. Antenor questiona se Tizil não está mentindo para ele. Tizil revela que não está. Tizil diz que Naná não gosta de quem foi feitor. Tizil pesa o clima. Juliana sorri para Mateus. Na sequência diz que não pode continuar vivendo lá. Mateus ressalta também não poder mais. Juliana relembra que a vida de Mateus está lá. Leonora observa e escuta. Mateus pergunta onde está a vida de Juliana. Pede para ela o esperar e deixar que pense, pois não quer mais perder Juliana. Angélica aparece e pergunta se há alguma coisa doce para comer. Leonora diz que Angélica não quis a sobremesa. Angélica ressalta que agora lhe deu vontade, arrasta a cadeira e na sequência se acomoda.
Angélica alega que o padre Olavo já foi embora. Leonora dá a entender de forma indireta que o mesmo não veio rezar a missa com eles. Angélica diz que padre Olavo lhe contou que anda muito ocupado com o rebanho. Mateus diz que irá trabalhar. Angélica pede para Juliana comer. Juliana agradece. Paola fala que se Augusto não tem a mulher para cozinhar, o mesmo deve comer no restaurante. Augusto garante que não aguenta mais ficar sem Paola. Por sua vez, Paola disse que falou que era infinito. Paola diz não amar mais Augusto. Augusto questiona. Paola diz que agora Augusto vai ver a vida e que a mesma vive a dela. Augusto questiona quem Paola arrumou para ocupar seu lugar. Paola diz que não arranjou ninguém. Paola pede para Augusto comer e depois ir embora, pois ela tem muita coisa para fazer. Augusto diz que não pagará mais o aluguel da casa e venderá toda a mobília que comprou. Paola diz que o aluguel paga ela. Paola cita que descobriu que não gosta de dividir nada que não é dela. Augusto comenta a possibilidade dele deixar a mulher. Paola responde não gostar de resto. Janete diz a Mariana que quando ela era solteira na casa dela, falava apenas em francês. Mariana diz saber. Janete diz lembrar-se de uma temporada na qual passou com a mãe em praia devido à saudade da mãe, alegando que as duas passeavam à tarde. Janete diz que sua mãe gostava de navegar pelo rio Sena. Mariana responde que Janete já havia contado essa história. Janete ressalta que voltou de Paris falando fluentemente francês. Janete cita que razão tinha quando o escritor chamado de Assis escreveu que a França é a capital da civilização moderna. Janete pede mais vinho. Mariana vai em busca de servi-la. Janete garante que seu pai nunca poupava o dinheiro com a mãe. Janete comenta sobre a contratação de um pintor antes da mãe dela desencarnar para pintarem a mesma. Janete diz que sua mãe desencarnou antes da pintura. Janete confessa ter se casado com um homem errado. Mariana cita que Francisco também casou-se com quem não gostava dele. Janete ressalta que houve um dia em que ela amou muito Francisco. Francisco questiona o que está acontecendo na casa. Janete diz estar apenas cansada de dormir sozinha, de sentar-se à mesa sozinha e não haver com quem falar, então a mesma veio beber. Mariana diz que Janete bebeu apenas algumas taças de vinho. Janete fala que já está de saída. Janete se retira. Francisco diz que faltava apenas essa. Mariana cita que Janete passou o dia todo muito nervosa. Marco Antônio diz que Janete deve estar com medo de responder pelo que fez na justiça. Francisco ressalta também estar. Rosana questiona a Leonora o que Mateus e Juliana conversaram na hora do almoço, antes de Angélica aparecer, mas Leonora diz que nada. Rosana questiona se eles comeram de boca fechada. Leonora ressalta que ficaram apenas 2 minutos sozinhos. Rosana diz que 2 minutos pode ser muito tempo. Leonora questiona a preocupação. Angélica diz não estar preocupada, mas sim curiosa. Todos ficam na sala para receber os seus devidos pagamentos na fazenda. Gomercindo e Mateus pagam. Gomercindo entrega o dinheiro a Bartolo. Gomercindo diz que agora eles podem ir para a venda festejar. Bartolo questiona alegando se está todo mundo rico. Gomercindo pede para Mateus chamar o próximo. Angélica cita que seu marido está em São Paulo sozinho. Juliana pergunta se Angélica não gosta do marido. Angélica diz gostar, porém espera que o mesmo venha buscá-la. Angélica diz resistir à saudade. Juliana alega que saudade é uma coisa que dói. Angélica pergunta se Juliana está falando de Mateus, mas Juliana afirma que perdeu Mateus quando ele casou-se com Rosana. Angélica relembra do casamento de Juliana e o filho de Francisco. Juliana diz não querer mais falar disso. Angélica pede desculpas, mas diz entender. Juliana ressalta ter que ajudar Dona Leonora na janta. Angélica concorda e libera Juliana. Por sua vez, Juliana sai do quarto. Angélica suspira. Todos os italianos bebem e se divertem. Bartolo diz que quando juntar um bom dinheiro irá fazer um vinho. Um homem cita que viva a Itália. Na sequência eles brindam. Leonora cita que hoje é dia, alegando que receberam o pagamento. Juliana, por sua vez, garante que queria ir lá. Leonora pede para ela ir, alegando não precisar de ajuda. Juliana aparece na festa dos italianos. Bartolo visualiza Juliana. Bartolo fica em choque. Ele caminha até Juliana. Bartolo questiona o que Juliana está fazendo. Juliana diz que veio ver a festa, alegando que a faz lembrar seus pais. Juliana pede para Bartolo dançar com ela. Na sequência, Bartolo e Juliana dançam juntos. Batista observa e outro homem também repara na beleza de Juliana. Juliana cita Bartolo que descobriu que Mateus a ama. Juliana dança com um homem. Bartolo ressalta a si mesmo que se fosse Mateus viria logo. Gomercindo diz que hoje é o dia em que eles amanhecem. Gomercindo questiona se Juliana não vem jantar com eles. Maria pede para Angélica chamar a Juliana, porém Angélica cita que Juliana não está no quarto. Leonora revela que Juliana foi para a colônia, pois ela queria ver a festa do povo. Mateus diz que então é melhor deixar Juliana lá.
Maria cita que Leonora pode servir. Juliana continua dançando. Rosana entra no quarto. Ela pergunta se Mateu irá para a colônia. Mateu diz que sim, devido ser seu povo. Rosana fala que Juliana também vai estar lá. Mateu ressalta não estar indo na colônia por causa disso. Rosana questiona se pode ir junto, porém Mateu nega. Mateu cita que se Rosana for atrás dele, ele irá embora da fazenda. Rosana cita que Mateu não seria louco. Mateu diz ser. Juliana se diverte na colônia. Rosana observa Mateu. Bartolo cita como é bom ver Juliana contente. Juliana diz estar contente. Bartolo diz que lembrou de Juliana e Mateu no navio. Juliana cita que também estava pensando nisso. Juliana diz que vai tomar um pouco de vinho. Bartolo alega que vai buscar. Juliana relembra momentos com Mateu. Bartolo entrega o vinho para Juliana. Por sua vez, Juliana agradece. Rosana cita que Mateu foi para a colônia, alegando saber que ele foi atrás de Juliana. Rosana questiona o que fazer. Angélica pede para Rosana falar com o pai. Rosana nega, alegando que não deseja que eles discutam. Angélica pede para Rosana pedir para Leonora mandar Juliana voltar para casa. Rosana pede para Angélica ir no lugar dela. Sendo assim, caso Mateu dance com Juliana ou fale com a mesma, Angélica deve avisar. Rosana diz ter medo de perder o marido e fica apavorada apenas de pensar nisso. Angélica pede para Rosana controlar o ciúme. Angélica acaba se rendendo, alegando que vai para a colônia vigiar o marido de Rosana. Maria comenta com Dona Leonora que o povo dela gosta mesmo de uma festa. Leonora diz que é para espantar a tristeza da vida. Leonora diz que já acabou o serviço e está indo para a colônia. Angélica se convida para ir até a colônia. Maria questiona. Angélica diz ser curiosidade. Mateu chama por Juliana e ambos trocam olhares.